Mas a favela existe no Brasil desde que tem escravidão, né? Porque, principalmente quando a gente conta a história quando acabou a escravidão, né? Porque quando acaba a escravidão, o dono de escravo, ele não precisava mais ter a responsabilidade de dar uma casa, um abrigo, né? Para o seu escravo. E aí esse camarada que era escravo, ele vai ser expulso, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que a gente está vivendo. Mora lá o cara, eu sou escravo, aí tem o meu dono, eu moro nos fundos da casa, ou então no porão, embaixo dessa casa, né? Quando acaba a escravidão, eu sou expulso, eu não tenho mais direito a nada. E aí essa massa de negros, principalmente, que é a maioria da favela, até hoje, ela é expulsa e ela vai procurar outro tipo de moradia. Ou em cortiço, que são aquelas casas que cada um vai morar num quarto, num cômodo, vão morar milhões de pessoas, como aqui nessa avenida aqui que tinha aqui atrás, eram vários cortiços. E depois nas favelas, nas encostas dos morros, que era um local de difícil acesso, onde ninguém queria morar. E aí a favela foi esse jeito de se adaptar à realidade. Então foi morar em morro, foi morar longe, foi construir casa onde ninguém queria fazer a casa. E aí os favelados foram fazer as suas casas. E essa é principalmente a história das favelas. Mas antes já tinha, né? Aqueles outros escravos que já tinham sua liberdade, etc., já foram, né, no Morro do Castelo, que não existe mais, já era uma grande favela, né, que é muito famoso, que foi derrubado. Que eles contam que foi derrubado por conta da cidade ficar uma cidade mais plana, com mais ar, né, mais arejada. Não sei se você entende, arejada, né, que é tipo mais fresca, porque o morro impedia a circulação de ar. Mas na verdade, isso é o que eles diziam na época, mas na verdade o morro foi derrubado porque era uma favela. Já começa aí também as remoções, né, e essa lógica de fazer uma cidade sem o pobre, sem a favela. Você sai daquela condição de escravo, mas você sai de uma condição de escravo sem condição econômica nenhuma naquela sociedade que está surgindo, porque logo depois já surge a República, a nossa República no Brasil é de 15 de novembro de 1889, inclusive aqui nesse local foi proclamada a República no Brasil, e o escravo ele era um ator naquela sociedade que não tinha um lugar para ele, não tinha um papel, ele não servia nem mais como mão de obra. E isso gerou um problema social no Brasil que vem se arrastando do final do século XIX até hoje. Hoje o Rio tem 25%, pode ser que chegue a 30%, ou seja, nós somos hoje um quarto do Rio de Janeiro, moradores de favelas e conjuntos habitacionais, etc. Esse número ainda pode ser aumentado, porque muita gente diz que não mora em favela. Eu moro num conjunto habitacional, eu moro numa comunidade. Tem favela que eles chamam de comunidade, para não dizer que é favela, que é uma ideia de negar esse problema social, né? E aí, hoje são 25% do Rio de Janeiro, ou seja, um quarto da população mora em favela, periferia, no Rio. E para o Estado, se vocês quiserem realmente pesquisar os dados sobre favelas aqui, você não encontra pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, você encontra como conglomerados subnormais. Então, se você quiser acesso a dados oficiais do governo federal, né, sobre a favela, você não vai encontrar a expressão nem favela, nem comunidade, nem morro, conglomerados subnormais. Espacificaram o número de comunidade, pacificaram, entraram com força de segurança, para depois eles entraram com a laje, com a luz, mas cobrando um preço, tudo um preço absurdo, um preço fora do normal, entendeu? E com isso precisa a gente da federação brigar muito para ver se consegue a tarifa social, que é a tarifa de baixa renda, para aqueles pessoal que é morador de favela. E nem todas essas favelas têm esse trabalho social da LAT, da Prefeitura do Estado, que é a obrigação deles, aonde entrasse a Polícia Pacificadora, a UPP, e tinha que entrar os programas sociais do Estado. E não tem. Sim, entrou a força de segurança, policiamento, mas o social não entrou. Uma favela que tem 1 milhão de pessoas não tem como ser removida. Como é a Rocinha, um Jacarezinho, por exemplo, tem 90 mil pessoas, é maior que uma cidade. 90 mil pessoas, se você for num país menor, é muito mais do que uma cidade. Então é uma favela dentro do Rio de Janeiro. 90 mil pessoas, a outra tem 500 mil, 1 milhão. Então essas comunidades, o Complexo Alemão, por exemplo, não tem como você remover. Eles até gostariam de poder remover, mas eles não podem. Isso é uma coisa.
E algumas outras favelas que eles podem remover, que são menores e que estão em locais que são muito valorizados hoje para a cidade, como é a Vila Autódromo. Porque a Vila Autódromo está na Barra da Tijuca, exatamente onde eles estão construindo um monte de coisa para as Olimpíadas hoje. Há 50 anos atrás, ali na Barra não valia nada, porque era longe, não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha nada. Agora, eles fizeram da Barra da Tijuca a Miami brasileira, né? E aí, lá agora tem estrutura, tem todo mundo de milionário, não sei o quê. Agora, eles não querem mais a favela ali. Aí estão tentando remover, já tem um tempo. Mas é uma comunidade que resiste, graças à luta do povo que tem lá e também esse título que eles têm de posse, que garante a eles um pouco uma arma a mais nessa luta. Então, assim, eles continuam com a política de remoção, mas eles não removem algumas comunidades que eles não podem. E eles inventaram uma coisa nova, que a gente denuncia aqui muito, que é a remoção branca. Que a gente fala que é um tipo de remoção que não é a polícia que vai lá, mete a porrada em todo mundo e expulsa. Não é isso. É uma remoção assim. Por exemplo, lá na Babilônia agora, está tendo uma guerra. Aquela menina que veio aqui, inclusive, está no vídeo, saiu no jornal. A Light instalou, que é a empresa de luz, né, a Companhia Estadual de Luz, ela instalou um medidor de luz eletrônico. Nesse medidor, eles cobram a luz de todo mundo, um valor absurdo, astronômico. Entendeu? E aí, esse valor está sendo questionado pela comunidade. Mas só que as pessoas já estão cobrando, já tem que pagar. Ou seja, quem mora na favela, na verdade mora ali, porque não pode pagar aluguel, porque não tem condição de pagar água, luz, essas coisas todas. Mora ali justamente em condições mais difíceis, justamente porque não tem como. Se não moraria aqui no asfalto, no centro, pagaria tudo. E aí, nas favelas pacificadas, eles foram e entraram com a luz, com essas coisas todas, para cobrar a comunidade. Aí o cara que mora lá, que ganha um salário mínimo, 2, ele não tem como viver mais ali. O que acontece com ele? Ele aluga a casa, ou ele vende a um preço de banana, assim, e vai embora. E aí a gente vê, por exemplo, lá na Babilônia, que é essa comunidade que eu estou dando exemplo, é na Zona Sul, que também é uma zona mais cara da cidade, o cara compra 1, 2, 3, 4, 5 barracos, 6 e faz no hostel. Aí recebe os estrangeiros lá na favela, entendeu? Que está deixando de ser favela, entendeu? Está deixando de ser favela. Esse é um outro tipo de remoção que esse governo está aperfeiçoando, que é uma remoção que vai aos poucos, é mais sutil, é mais difícil a gente combater, porque quando tem uma remoção que o nego sai batendo em todo mundo, a sociedade às vezes fica chocada, aí tem remoção, aí briga, aí tem um advogado que entra com... Mas assim não, assim é uma remoção mais sutil, branca, e eles estão fazendo isso principalmente na Zona Sul do Rio. Isso faz parte desse projeto Cidade Olímpica, que esse governo do estado está criando e que ele está criando uma coisa que a gente chama de apartheid carioca hoje aqui. Não é uma política oficial do governo, não tem um documento assinado dizendo que a Zona Sul, a parte mais rica da cidade, vai usufruir da Zona Sul e a Zona Norte, digamos, mais para cá, a parte mais pobre tem que ficar aqui. E o prefeito, o governador do estado, eles chegaram a cortar as linhas de ônibus que saem da Zona Norte até a Zona Sul. Entendeu? Porque ele simplesmente ele quer criar esse apartheid mesmo, ele quer criar essa separação na cidade. O pobre fica onde deve estar e o rico fica na área dele, fica lá na área dele, restrita à área dele, né? Esse processo de encarecimento aqui a gente chama de remoção branca e processo de gentrificação também. E essa desculpa das Olimpíadas aqui no Rio foi usada também para remover muitas famílias, né? Milhares de famílias foram removidas da pior forma possível, né? Uma das piores remoções que a gente pegou foi da favela, por exemplo, do metrô Mangueira, que fica próximo à Universidade Estadual do Estado da UERJ, né? Onde a gente estuda. E eles já chegaram com um trator, as pessoas no trabalho, já para derrubar a casa com os pertences das pessoas dentro, né? O que a gente considera isso tem nome, o nome disso é terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Você não pode chegar na casa de uma pessoa, por mais que ela tenha ocupado e não tenha a posse daquele terreno, derrubar a casa dessa pessoa com os pertences dentro. Você tem que ter uma negociação, você tem que ter assistente social, você tem que ter um lugar para remover aqueles seres humanos, né? Por isso que o Rossino diz que esse é um governo fascista. Essa prática mostra, na prática mesmo, o fascismo do governo, o tratamento com o mais pobre. Agora, o tratamento para o mais rico, para quem tem dinheiro nessa cidade, é diferente, né? Por exemplo, vamos botar aí que o maior consumidor de drogas do estado
são as zonas mais ricas e todo mundo sabe, a classe média. Consome mais droga. Só que quem paga é o favelado, porque infelizmente o tráfico está nas áreas mais pobres. E aí a operação policial é lá, as casas são invadidas lá, todos os problemas que acontecem no Rio caem sobre lá. E agora nas áreas mais nobres, não. Nas áreas mais nobres eles estão protegidos e ele tem acesso a juventude da área mais nobre vai ter acesso a lazer, na favela não tem. Na favela nós temos altos índices, por exemplo, de tuberculose, uma doença que é do século XIX, já deveria estar erradicada. Na Rocinha, por exemplo, nós temos um alto índice de tuberculose, que é um absurdo. Os índices socioeconômicos numa favela e o índice socioeconômico num bairro de Zona Sul são índices que você chega a comparar dois países diferentes, como se você vivesse em dois países diferentes, entendeu? E com um recorte de classe racial muito claro. Muito claro, você vai numa favela, você vai encontrar gente da nossa cor. Você vai em Copacabana, Ipanema, você vai no Leme, é aquela classe média branca, aquela classe média alta branca, né? Que infelizmente a elite dominou a questão do recorte de classe aqui no Brasil é muito claro. Só não vê quem não quer. Se você andando pelo Leblon, você conta quantos negros estão jantando num restaurante daquele, quantos negros estão usufruindo daquela área de lazer daquele local, né? E aqui no Rio de Janeiro, o governo está institucionalizando isso, com o apartheid carioca. Fazer a mesma coisa que fizeram na África do Sul, mesmo sistema que fizeram nos Estados Unidos na década de 50, eles estão tentando implementar aqui, só que o governo nem coragem de assinar, nem coragem de fazer isso como uma política de Estado ele tem. Ele age de forma terrorista mesmo, né? Até, por exemplo, eu falo para você a questão da UPP. A UPP, ela proíbe manifestações culturais e históricas numa favela. Um bloco de carnaval, a UPP está proibindo. Uma rádio comunitária, a UPP está proibindo. Folia de Reis. Né? Folia de Reis, que são tradições nossas, a UPP está proibindo. E se você comparar esse tipo de prática, você chega no Estado Islâmico, no Iraque, por exemplo, que entra num museu, rebenta tudo, que as pessoas que em áreas ocupadas por esses terroristas, elas não podem ter suas manifestações culturais do dia a dia, elas não podem manifestar a sua cultura, porque são penalizadas. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro faz a mesma coisa, só que a mando do Estado brasileiro. E é aquilo que o Rossino falou, às vezes a gente se sente um cidadão sem Estado. A ocupação militar na Maré, do Exército, custou R$1.700.000 por dia, está publicado em Diário Oficial. Todo mundo sabe, a Dilma sabe, nossa presidenta sabe, o Pezão sabe e o prefeito sabe que ocupar uma favela a custo de R$1.700.000 ao dia não adianta. Aquelas pessoas não precisam de mais gente armada naquela favela, elas precisam de uma escola, elas precisam de uma creche, elas precisam de um hospital, elas precisam até... Tinha um projeto de montar universidades nas favelas para atender essa juventude que está aí e que está querendo estudar, que está querendo trabalhar. Essa coisa que a juventude também não quer isso, não quer aquilo, é mentira. A juventude quer sim, só não tem política para isso. E a gente também tem a questão do genocídio, que a gente denuncia aqui no Rio, que é muito grave. E eu acho que o único órgão que está levando isso a sério é a Anistia Internacional, infelizmente. Não vejo nem as Nações Unidas, porque se você está morrendo jovens, 77% das mortes violentas no Brasil são jovens negros. Está morrendo um jovem que é de uma determinada classe, de uma determinada etnia, num determinado território, e só está morrendo aquela pessoa, não é possível que isso não se configure um genocídio. Né? Não é possível, você está vendo aquilo ali acontecer, aquelas pessoas a nossa juventude está sendo massacrada nas favelas, ela não está tendo uma oportunidade. Né? E muitas vezes esse jovem vai encontrar uma oportunidade no crime, no tráfico, né? Vai sendo levado por diversas razões aquilo ali, entendeu? Nós vamos entrar agora na Olimpíada com a condição de ser o 10º colocado e com potencial humano de ser o primeiro. Que é um país onde houve miscigenação. Nós temos genes aqui, assim, falando biologicamente, de toda a parte do mundo. A China é uma potência nas Olimpíadas, Cuba, Estados Unidos. A gente poderia ser o primeiro. Só que, infelizmente, às vezes, para o Estado, é melhor ver aquele jovem se acabar no tráfico para usar isso como barganha política, para usar isso para barganhar voto, para ganhar voto de 4 em 4 anos, né? Usar aquele jovem
para aterrorizar, principalmente a classe média. Olha lá o jovem que está armado, o traficante perigoso, que vai te matar, vota em mim, que eu vou botar polícia, que eu vou matar ele, que eu vou massacrar ele. O Estado prefere isso a ver o nosso jovem com a medalha no peito. E aí o Brasil, que vai sediar a Olimpíada, vai ficar em 10º lugar. E se ficar em 10º? Tem um projeto no Brasil, no Rio de Janeiro, chama Lona Cultural, que é uma lona mesmo, assim, grande, que é tipo um espaço que tem para show, para curso, etc. Né? Como se fosse um circo, assim. Entre aspas, a gente chama de lona cultural. É uma estrutura muito barata e tal, que dá para ter aula de teatro, coisas, cultura. Tem em outras lonas, tem capoeira, tem, enfim, uma série de projetos sociais. Essa lona cultural, a gente defende uma lona cultural que não tem em algum lugar do Rio de Janeiro, mas não tem nenhuma em favela. A gente defende uma em favela há muito tempo, fala que tinha que ter uma na Maré. Essa lona cultural custa 30 mil por mês. 30 mil reais por mês. E nunca eles fizeram lona em nenhuma favela. A gente defendia que tivesse na Maré, como até como é que eu vou dizer, como algo muito, um mecanismo de cultura, de lazer, de educação muito melhor do que fez o Exército. Então, olha só, 30 mil por mês, em comparação a 1 milhão por dia, que é o que custava as Forças Armadas, porque é caro, porque ficava um tanque de guerra no meio da rua, ficava lá os paraquedistas, caminhão, não sei o quê, trincheira, o tráfico continuava existindo e continua. Tudo continua acontecendo como era antes. Esse dinheiro foi embora e ninguém questiona nada. Nós questionamos muito, mas ninguém questionou e estava lá o Exército. E várias afrontas aos direitos humanos, pessoas torturadas, né? Pessoas foram mortas. E quem questionasse o Exército era preso e respondia a um crime, não no Tribunal da Justiça, que respondia no Tribunal do Exército, que é uma lei da época da ditadura. Por incrível que pareça, na questão da arquitetura e urbanística e engenharia, quem estuda mais a favela e vai lá ver e vê como é que se formou e vê, são os europeus. Você vê estudantes europeus querendo ver aquilo ali porque, não, eu imagino... Querendo entender, porque eu imagino na Europa, vocês surgiram como uma civilização de forma muito mais organizada, ordenada. Você vai na Europa, não tem esse amontoado de casas, e quando tem, por exemplo, a Grécia, né, não é como uma favela, é bem diferente. E eu vejo que os europeus se interessam muito mais pela questão da arquitetura urbanística e engenharia de uma favela do que o próprio estudante daqui, o próprio arquiteto brasileiro.